Bom dia a todos. Sejam bem-vindos às segundas jornadas da Floresta. Em nome da Câmara Municipal, da Associação Círculo Cultura e Democracia e da Associação Florestal de Entre Douro e Volga, dar-vos as boas-vindas a Arouca. Vamos então começar aqui com as nossas primeiras intervenções. Desejar que sejam 2 dias profícuos de trabalho. Então, muito bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar a mesa, na pessoa da Sra. Presidente do município de Arouca, doutora Margarida Belém. Cumprimentar o Sr. Professor Dr. Manuel Brandão Alves, digníssimo Presidente da Direção da Associação Círculo Cultura e Democracia. Cumprimentar todos os oradores que se disponibilizaram por fazer parte dos painéis destas jornadas e ainda todos os presentes neste auditório. A floresta portuguesa, a floresta do Entre Douro e Volga e, em particular, a floresta do Concelho de Arouca, desempenham um papel essencial tanto ao nível da preservação dos valores naturais como ao nível socioeconómico. Deste modo, a multifuncionalidade do espaço florestal está bem patente no turismo, na gestão dos recursos hídricos, na conservação do solo, na diversidade da fauna e da flora, na potencialidade dos recursos cinegéticos, bem como na interação com os espaços urbanos. A violência e a dimensão dos incêndios dos últimos 2 anos e o dramatismo das situações vividas pelas populações, a ausência de gestão florestal, o desequilíbrio na constituição de povoamentos, o desordenamento da sua implantação e o abandono, entre aspas, por parte dos seus proprietários, aliados aos fatores climatéricos, orografia acentuada e aos comportamentos negligentes ou criminosos, levam a que cada vez mais estas áreas se encontrem em risco muito elevado e permanente. Estas jornadas, pela tão vasta diversidade dos temas, poderão, estou certo disso, contribuir para que a floresta do nosso concelho possa ser explorada de acordo com as boas práticas florestais, aumentando a produtividade, a biodiversidade florística, a faunística, a fixação do carbono, diminuindo os incêndios, criando novos postos de trabalho e favorecendo a região do ponto de vista paisagístico e de lazer. Temos um momento único para que possamos ordenar melhor, gerir melhor, rentabilizar mais. Todos, organismos públicos, organizações privadas de proprietários florestais singulares e coletivos, empresários do setor, sociedade civil, temos a obrigação de contribuir para um melhor bem-estar das nossas populações. As gerações futuras agradecer-nos-ão. Cada um de nós deve dar o exemplo. Por fim, gostaria de deixar aqui bem vincada a discordância por parte da Associação Florestal no que respeita aos critérios de gestão de combustível imposto pelo Decreto-Lei nº 10/2018, de 14 de fevereiro. Da aplicação deste Decreto-Lei, os proprietários florestais não só terão uma perda de rendimentos totais, como terão uma despesa permanente decorrente dos encargos inerentes ao cumprimento das obrigações. Ora, é preciso lembrar que não são só os proprietários florestais que já existiam, a floresta que já existia, quem determina a localização das edificações da natureza habitacional ou de natureza industrial. Os representantes dos proprietários florestais devem ser os primeiros a serem ouvidos. O poder público apenas ouviu o poder público. 97% da floresta portuguesa é privada. Seria bom que isso não fosse esquecido. Muito obrigado, umas boas jornadas para todos. Muito obrigado, bom dia a todos. Parabéns por se terem incomodado para virem num dia chuvoso e a horas que para alguns porventura serão madrugadoras, para virem até aqui, naquilo que eu chamaria um ato de a participação num ato de cidadania, antes de mais, porque as questões da floresta são hoje
questões de cidadania. Do meu ponto de vista, creio que nada se poderá resolver sem os interesses particulares, mas também envolvendo neles os interesses coletivos, e isso faz através da cidadania. Não sei se feliz ou infelizmente não tenho que começar estas palavras a dizer Senhor Presidente disto, Senhor Presidente daquilo. Enfim, começo, apesar de tudo, por agradecer à Senhora Presidenta, Presidenta, parece que é no Brasil, e ao Senhor Presidente da Associação Florestal, o envolvimento que entenderam e quiseram ter conosco para a preparação destas jornadas, e creio que já neste momento é possível dizer que começamos bem. E vou-vos dizer porque é que começamos bem. Porventura não é pelo que já aqui fizemos hoje, mas porventura não terão conhecimento que no dia 21 tivemos uma outra iniciativa que era integrada na dinâmica em que esta se encontra inserida, que foi as Jornadas da Floresta Júniores. Foi uma iniciativa que se realizou na escola secundária, com a participação de alunos da escola secundária e da escola secundária de Arouca, e, enfim, do agrupamento de escolas de Arouca e do agrupamento de escolas de Escariz, e melhor que eu, está aqui ali à minha frente, o Sr. Engenheiro Quaresma, que foi o capitão das tropas, mas pelos ecos que me chegaram, e quero-lhe dar os parabéns pelo trabalho que lá fez, mas por ecos que me chegaram de que se terem envolvido mais de 100 alunos com uma participação elevada, com intervenções, enfim, de elevado qualidade para aquilo que é de esperar de alunos do ensino secundário, eu julgo que estamos bem. Mas creio que a esperança que eles depositaram naquilo que é a floresta e, de alguma maneira, naquilo que são os adultos que o rodeiam, não nos permite que nós possamos andar distraídos. A esperança que eles em nós depositaram impõe que estejamos atentos e que nas questões da floresta ponhamos todo o nosso empenhamento. Creio que podemos estar orgulhosos pela temática destas jornadas, reformar a floresta, uma floresta para o futuro com rentabilidade e biodiversidade. Se não tivermos em conta estas duas componentes da rentabilidade e da biodiversidade, certamente que todas as iniciativas podem dar algum resultado a curto prazo, mas rapidamente perderão toda a sua eficácia. O cuidar da floresta é um elemento fundamental, determinante para o desenvolvimento do nosso futuro e do futuro dos nossos. É um elemento determinante para o futuro dos nossos territórios, entendendo território no sentido de componente de um país que tem que ser cada vez mais entendido como um país inteiro. Não é o litoral, nem é o interior, não é o norte, nem é o centro, nem é o Alentejo, é o conjunto de todas estas componentes, cada uma com as suas especificidades, devem ser tomadas em consideração. Este é o caminho da prática da cidadania e por isso não acaba com a realização destas jornadas. É tarefa de hoje, é tarefa de amanhã, é tarefa dos dias que vêm a seguir. Muito
do que será o nosso empenhamento só poderá ser avaliado num horizonte de longo prazo. Portanto, temos que ter cuidado para não sermos capazes de nos deixarem intimidar por muitas das coisas que por vezes são ditas. Estes senhores fazem, agitam-se, mas o que eles fazem raramente tem resultados. É preciso pensar bem para que os resultados a curto, médio e longo prazo possam ter eficácia. Daí que é absolutamente fundamental que sejamos persistentes na nossa convicção. Gostava só de terminar com um pequeno aspecto de pormenor, e porventura terão reparado no vosso programa que nós vamos ter uma espécie de 2 sessões de abertura, e esta que está aqui a decorrer agora e outra que vai decorrer quando chegar o Sr. Ministro. Já perceberam, isto são razões de natureza protocolar e, portanto, não liguem muito a que haja uma repetição, mas, no entanto, ter o espírito de estar sempre disponível para começar, para abrir, eu julgo que também não é mau. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os parceiros desta organização, portanto, a par do município de Aroca, que é co-organizador destas segundas jornadas da Floresta. Temos o Círculo Mais Cultura e Democracia, que tem sido um excelente parceiro do município no tratamento destas temáticas que efetivamente são importantes para todos nós, e a Associação Florestal de Douro e Voga, que representa realmente aqui uma massa imensa de proprietários privados, porque a floresta é efetivamente, principalmente privada, não nos podemos esquecer disso, e portanto aliamos estes 3 parceiros para efetivamente trabalharmos aqui um programa que eu considero que é um programa de 2 dias de excelente qualidade, com excelentes oradores, que nos vai permitir aqui uma boa reflexão. Não poderia esquecer das equipas, porque para montar todo este programa e com esta qualidade, porque para falar da floresta há aqui uma multiplicidade de temas, de assuntos, de dimensões que têm que ser abordadas, e as equipas que estiveram envolvidas das 3 associações, não queria deixar de lhes agradecer a cada um deles e às equipas em geral pelo excelente trabalho que desenvolveram. Também aos oradores, porque sem eles, sem a sua presença, não seria possível termos todas estas questões tratadas aqui durante estes 2 dias. Portanto, e cumprimentar a assistência. Nós, efetivamente, tal como foi aqui referido, nós iniciamos estas comemorações do Dia da Árvore e da Floresta com uma iniciativa, uma pequena iniciativa, mas uma pequena iniciativa que teve um impacto tremendo. E na escola secundária, tal como foi aqui referido, e que foi orientada pelo engenheiro Pedro, e devo-vos dizer que houve um determinado momento, eu participei nas jornadas, e efetivamente nós temos que começar a olhar para aquilo que estes jovens pensam, e este olhar muito simples, muito limpo destes jovens, e eu fixei uma determinada altura uma frase de um dos jovens respondendo a uma questão que foi levantada por uma das alunas, porque aquilo era uma conversa, em que uma das jovens questionava como é que explicava ao avô, porque o avô ou o pai tinha que pôr o pão na mesa, como é que explicava ao avô que em vez de eucaliptos tinha que reflorestar e colocar outras espécies autóctones. E eu achei muito interessante a resposta de um jovem de 16 anos, de uma forma muito espontânea, que responde: a responsabilidade é nossa.
nossa, jovens, a responsabilidade também é nossa. Nós temos que ter capacidade para perceber, para fazer perceber aos nossos pais e aos nossos avós que eles têm que garantir uma floresta para o futuro. Portanto, e nós estamos sempre a queixar dos nossos jovens. E esta forma tão espontânea, tão determinada destes jovens, revela que realmente nós temos colocado este assunto das florestas na ordem do dia e que isto tem mexido com a sociedade e tem mexido com os nossos jovens. Os nossos jovens não vivem, nem viveram, nem nunca viveram a realidade como nós a vivemos, a forma como se vivia a floresta. Portanto, e é importante que eles comecem a ter consciência do papel que têm que desempenhar e devem desempenhar neste âmbito. Isto para dizer que nós temos tido uma tarefa muito árdua, muito difícil, com todas estas alterações à legislação, mas o município de Arouca tem procurado, tendo a noção de que aquilo que está a ser solicitado é uma tarefa muito difícil, muito árdua, materialmente impossível, mas irá fazer aquilo que legalmente lhe é pedido e aquilo que materialmente é possível, porque temos que aproveitar, e eu percebo que, apesar de muitas das alterações serem atrapalhadas, saírem quase em simultâneo e contraditórias, o que é certo é que, se calhar, não haveria outra forma. Porque, para além da reflexão, nós temos que agir. E estamos na altura de agir, temos que fazer. E, portanto, nós temos que promover a mudança. E tal como aquilo que aquele jovem referiu, nós estamos num tempo de mudança. E temos que mudar a nossa visão da floresta. Temos que encontrar aqui uma visão que seja partilhada por todos. E isto vai exigir mudanças. Não é só mentalidades, não é só mudança de mentalidades, porque, para além da mudança de mentalidades, nós precisamos de ação. Só com uma mudança de comportamentos, e estas mudanças vão ser duras, vão ser difíceis, e são mudanças que só irão trazer resultados a médio e a longo prazo. Mas não temos escapatória possível, portanto, o caminho tem que ser esse. Portanto, aquilo que eu gostaria de dar nota é de que, para promovermos aquilo que é uma floresta para o futuro, com rentabilidade e biodiversidade, temos que, todos nós, procurarmos conciliar os nossos interesses, procurarmos trabalhar em conjunto e trabalharmos a longo e médio prazo. Vamos, certamente que, com a presença dos excelentes oradores que vamos ter aqui ao longo destes 2 dias, com a presença de todos vós, vamos conseguir refletir sobre aquilo que efetivamente é importante, as mudanças que têm que surgir, mas espero que destas jornadas saia daqui, efetivamente, acima de tudo, ação. Um bem-aja a todos e umas boas jornadas.